meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Carol. E eu sou o João e estamos começando mais um Imercast! Gente, não sei vocês, mas assim, cada pod tá sendo assim... Meu Deus de Jesus! É cada mesa, é cada papo, é cada coisa, é cada ensinamento, conhecimento de Jesus que eu tô assim, chocado. Quem tá chocado, comenta aí. A gente tá ficando esperto, vocês não estão entendendo. E hoje a gente tá com duas convidadas preciosas. Acho que eu não tenho outra coisa pra falar. Duas preciosas, princesas de Jesus, amadas do Pai, filhas do Abba Pai. Pode falar mais. Palavras de afirmação. Estamos aqui... Não toque, mas tudo bem. Eita! Amém. Estamos aqui com a Camila e a Amanda! E hoje a gente vai conversar um pouquinho, conhecê-las um pouquinho. Com certeza. Conversar, saber de onde que elas vieram, pra onde elas estão querendo ir. Eita! Só Deus. Labassuri. Fez a resposta, deu a resposta certa. Só Deus sabe o nosso amanhã, né? É isso aí. O programa ficou por aqui. É isso. Corte rápido. Tramontina. Mas, gente, é muito lindo ver a geração de vocês. E eu tô falando isso com muito respeito, tá? Porque eu tenho 27 anos, eu não me sinto a velha, tá? Mas eu já vivi algumas coisas um pouquinho a mais. E vocês têm 20, 19, 21 Isso, ou 20? 20. 20 e 19, né? Isso. E como que Deus tá... A gente é velho, desculpa. Só pra contextualizar, início de faculdade, 4 anos formados. É isso aí. Eu queria diminuir, sabe? Mas ele piorou a situação. Ela queria deixar quieto. Mas então, gente... Continuando, eu vejo, assim, o que Deus está fazendo na geração de vocês. Claro que a gente está aqui num assunto específico, né, do podcast aqui de agosto, que é o retiro, sobre o retiro. Sim. Mas como eu fui marcada com vocês depois do retiro. Porque a fome de vocês se estenderam. Propagaram. Não era algo que era só de retiro. E eu vivi muitos retiros. Então, eu já estava acostumada àquele fogo de palha. Né? Aquela coisa, eu tô pulando, eu tô indo, quebradeira, eu tô com dor no corpo, porque eu fiquei pulando demais e tudo. Todo mundo ficou com dor. E o depois? Sim, mas a gente, porque a gente é velho. Mas frisar, né? Mas na minha cabeça eu falei assim, ai gente, tomara que não se acabe. Era algo assim. E a gente foi muito marcada, a gente vai falar disso no retiro. Foram coisas muito pontuais. Mas no próximo sábado, depois que acabou o retiro, e eu vi vocês ali na frente, né? Vocês, a galerinha ali. Eu vi e falei assim, uau, o Senhor tá fazendo algo novo. O Senhor tá movendo algo novo. O Senhor tá... É uma chama nova. É algo novo dele. Não é o mais do mesmo. Não é mais do mesmo da minha época. Eu experimentei algo novo e eu via isso em vocês, transbordando em vocês. Eu falei assim, deixa eu ver no próximo sábado. A gente tava lá. Mas eu falei, nos Aí no próximo sábado, a gente tava lá. No primeiro sábado a gente ficou literalmente sentado no chão, né? Sim. Então, assim, não, a gente tá acostumado a estar no chão, então vamos ficar no chão. A gente não quer mais cadeira, a gente quer o chão. Sim. O chão e eu éramos um. E eu comecei a ver e aquilo não acabava. E eu falei assim, Senhor, gente, eu observo demais, assim. Eu tendo a observar, mas não de uma maneira horrível, ruim, de analisar, de julgar. Mas de tipo assim, Senhor, deixa eu ver o que tá rolando. Eu comecei a conversar com a Mari, comecei a falar assim, tá rolando isso lá no in-home? Como que eles estão? Carol, eles estão queimando, eles estão buscando isso. E eu fui falar assim, Senhor, o que é isso? Né? Então, a geração de vocês tem ensinado muito a minha geração. Nossa. Né? Tem ensinado muito a minha geração, assim. Não é só nós que a gente tem a passar para vocês, né? Mas vocês têm nos ensinado com uma fome diferente, com uma sede diferente, com uma busca por Ele diferente, né? Com uma intensidade constante. Uau. Não é algo que está sendo passageiro, né? E eu não falo dessa constância de, tipo assim, foguete não tem ré todo dia. Mas de tipo assim,
olha, Deus, olha, tá difícil hoje, mas olha, eu tô aqui permanecendo, eu tô Todo dia tentando. pouquinho, né? Uau, tô voando, bora! No outro dia, ai, Senhor, tá difícil, mas eu tô aqui, sabe? Então, isso tem me ensinado muito. Queria começar apresentando vocês e conversando aqui sobre isso. Pra chegar nisso que a gente tem visto, como é que começou tudo Opa. isso? Era 15 de novembro. Era mesmo, 15 de novembro. Sim, a Sim, gente acho tem que tem- uma brincadeira, assim, que o nosso grupo, desde o ano passado, tem acontecido algo, um mover de Deus, assim, surpreendente, sabe? Sobrenatural. 15 de novembro do ano passado foi nosso primeiro encontro, foi num feriado que teve, Aham. que inclusive vai ser o batismo desse ano, né, dia Aham. 15 de novembro. E daí foi um feriado do ano passado. É. E a gente foi na casa da Camille, assim, um grupo bem pequeno, assim, de pessoas. A gente se reunia, tipo... Pra conversar e comer. Era sábado, a gente, tipo assim, tem feriado, vamos fazer alguma coisa? Uhum. Aí, tipo, tinha uma galera que nem era tão próxima, Nada assim. intencional, só... Nada intencional. É. Tipo, era uma galera que não era próxima, a gente ficava depois saindo, depois do culto, e a gente ficou, não, terça-feira lá em casa, é isso aí. Juntou Foi uma umas terça, 12 pessoas, assim. Não, vamos lá, terça-feira, então. Aí a gente falou assim, não, vamos lá, vamos um pouco jogar e tal. Imaginação, umas coisas bem... E daí chegou no momento, tinha até ido algumas pessoas embora, não Sim. estavam todos que estavam no início. Mas aí a gente foi brincar de, acho que era Verdade Desafio? tipo assim, umas perguntas. Sim. Bem jovial. Bem jovial. Não, mas era assim, tava todo mundo cansado, morto, tava só todo mundo sentado assim no chão. Que eu brinquei disso. João, para de pensar. É. Não, e era tipo assim, a gente pegou importante. as perguntas prontas do celular que tinha, e a gente falou assim, não, só verdade, porque a gente tá cansado, não quero me fazer desafio, era só verdade. E a nossa amiga ia selecionando, só que a gente pegava as perguntas e ia pra uma direção mais cristã. A gente falou assim, o seu maior sonho, alguma coisa que, enfim, perguntas era mais De crente. de crente. E, tipo, eram Aleluia. perguntas cabeça, assim, sabe? Tipo, não era algo assim, tu já fez isso? Sim ou não? Não, Não, a gente era perguntas mais profundas, assim, pra realmente desenvolver um pensamento e uma opinião de cada um, assim. medos, sonhos. E cada um foi falando um pouco, assim, sabe? Uma rodinha. E daí ali foi mais fundo, sabe? Foi algo que Deus foi falando e a gente, é uma amiga nossa, ela tem, né, uns dons, assim, muito lindos de ver. E daí a gente começou a falar de Deus e começamos a falar de Bíblia, aí foi falando, entregando uma palavra pra um, entregando uma palavra pra outro, e foi algo, assim, surreal. E a gente ainda fala que foi a nossa mesa, né? Foi ali que onde tudo começou. Que a gente tava, tipo, sentado numa mesa e a gente conversando isso e daqui a pouco começou a ter... Cada um entregando uma palavra um pro outro, sabe? Uau. E abrindo testemunho, abrindo coração. Porque até então, tipo assim, eram pessoas que não se conheciam muito bem, então estavam se conhecendo ali. E daqui a pouco um abria uma coisa muito difícil. E naquele momento não tinha julgamento, não tinha nada. Então tinha uma palavra de conforto. Eu abri algo que, tipo, eu tinha vergonha de um testemunho meu. E ali o Senhor tava falando pra mim não ter vergonha desse testemunho que eu tinha, que eu carregava na minha vida, sabe? Uhum. E o meu testemunho naquele momento serviu de cura pra uma outra pessoa que eu nem Uau. sabia. Então, tipo, começou a ter uns movimentos de cura muito grande, assim, ali, sabe? Inclusive, palavras que foi entregada naquele dia estão se cumprindo hoje. Sim. Que eu tenho uma palavra pra mim que entrou na minha vida hoje, tá sendo assim, Que queimado lindo. no meu coração. Pontual. Exatamente. É o Foi uma tempo coisa- certo É o que tempo floresce, certo, né? né? Sim. Exatamente. E foi aquele lá onde foi tudo que começou. Foi. E daí- Ali foi, tipo, um pontapézinho. Foi. Daí ali a gente falou, não, vamos. Aí a gente se tornou mais próximo, né? Que como houve essa. A gente falou sobre testemunho, a gente abriu nosso coração para as pessoas, a gente foi ficando mais próximo e fomos marcando mais Aham. rolês, que a gente fala. Aí a galera começou... Rolês. Rolês. Aí a galera começou a ficar muito amiga, assim. E a gente... Parecia que a gente foi tão marcado naquele momento, foi, tipo, algo tão sobrenatural que a gente ficou assim... Cara, tem mais de onde veio isso. Não acaba aqui, não é raso isso aqui. Tem mais de onde veio. Então, todo o encontro, assim, que a gente tinha... A gente não tinha pretensão de fazer a mesma coisa. Não. A gente não ia buscando a mesma coisa. Vamos fazer do mesmo jeito, né? Uhum. A gente não colocava Deus numa caixinha. Ele agia da forma que ele queria. E daqui a pouco tava acontecendo uma outra coisa. E a gente ficou assim, dá pra acontecer isso também? Aquele começo assim, era um café na casa do Lucas, era um café na casa de alguém, sorvete. um sorvete.
Aí a gente começava a conversar sobre Bíblia, sobre O sorvete. Era exatamente isso. Pode rir, Lucas. Pode rir, Lu. Tadinha, tá quase assim. É porque o Lucas tava nesse grupo, né? Sim. E daí a gente começava assim, começava a brincadeira e conversava. Alguém, deixa eu contar isso que aconteceu essa semana. E aí ele indo algo mais profundo, aí Deus falava de uma coisa. E foi, quando é que foi antes do batismo? Que foi, teu momento, a vigília do Lucas que a gente fala. É que alguns momentos antes do retiro, ali, já tinha passado o fim do ano, era ali por meados de fevereiro, a gente falou assim, vamos fazer uma vigília? O Lucas deu a ideia da vigília, aí ele abriu a casa dele, glória a Deus, pela família A dele. gente levou um café, né? Foi um Sempre tem café. comida. Claro. Importante, Com importante. certeza. A gente alimenta o corpo. Rolê de aí- crente, não tem. Rolê de crente Sim. tem pelo menos um biscoitinho É, ali. pelo menos. Tem pelo menos tem uma aguinha. Não, É um choro, um gole. Isso. Ficar hidratado é importante, né? Aí ali, a gente... Foi um momento bem difícil, assim, que tinham algumas pessoas passando por um momento difícil no processo, Uhum. né? Que tava todo mundo num processo e tava um momento difícil, então a gente, cara, tá difícil nisso aqui, sabe? E ali a gente ficou... Que ninguém tinha uma resposta. Sabe naquele momento que tu, tipo, tá acontecendo esse problema, mas ninguém tem uma resposta pra aquele problema? Uhum. E todo mundo começou assim, vamos orar, vamos louvar. E a gente apagou Acharam a resposta? Jesus falando, isso aí. Parabéns, vocês pensaram. Vocês são inteligentes. inteligentes. A gente Nossa. colocou a música no celular, assim, no meio da sala. tipo Colocamos assim, no copo pra fazer... pra ficar mais não olha, tinha, não a tinha gente som. não tinha preparo nenhum. Gente, que lindo isso. lindo. Nada. Que lindo. É. E a gente tava na sala, assim, aí tinha alguns sentados no sofá, Outros no chão. aí tinha outros no chão, aí tava o Lucas e o Gabi levantado. E a gente começou a orar e tal. E teve um determinado momento que eu fui pra um cantinho. Assim, que eu fiquei lá ajoelhada e eu fiquei tipo, Deus, eu não sei mais, eu não sei, eu não tô procurando uma resposta tua, eu só queria da tua presença aqui, sabe? E a nossa, como a Amanda falou, tem uma amiga nossa que ela tem, tipo, dons de visão, Uhum. sabe? E eu nunca tinha visto isso. E quando ela falou que tinha dons de visão, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? O que Eu será vou isso? esconder, vou me esconder. Aí... Visão de raio laser? Visão da Raven, não, obrigado. Mais ou menos, tô brincando. Aí eu lembrei de uma passagem que fala, né, que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, ali eu comecei a ver um sinal que eu não tava... Tipo, não era normal ver numa... Talvez pra mim, né, na minha realidade, ver numa igreja local. Eu via, tipo, grandes pessoas tendo os dons, tendo os sinais. E ali eu tava vendo perto. Eu fiquei assim, nossa Deus, então realmente pode ter um sinal e tal. E ali no cantinho onde eu tava, a nossa amiga falou que Jesus estava sentado na mesa. E eu tava ajoelhada exatamente, tipo, no banco onde ele estaria, sabe? E a gente colocou... E ali o Senhor foi reafirmando muito minha identidade. Uhum. Que eu sempre me identifiquei muito como Maria, que quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, sabe? E ali, eu estando exatamente naquele momento ali, pra mim foi muito forte aquilo. E entrou como uma chave no meu coração. E a partir daquele momento, eu não duvidei mais de quem eu era, sabe? Ali o Senhor reafirmou muito a minha identidade. E teve um determinado momento que essa nossa amiga de novo, a Ana Júlia, do Coque, a Gia do Coque. Ah, Você foi exposta, né, Você Júlia? foi exposta da Júlia, Beijão, perdão, amiga. um beijo. Saudades de você. Se vemos segunda-feira. Elas fazem faculdade juntas. tá. É todo dia, enfim. Aí ela perguntou quem queria ser batizado com dom de línguas, que o Senhor estava disposto a batizar. E eu sempre tive muito medo, digamos assim. Eu não sabia o que era, então eu tipo, tinha medo de buscar. Então foi uma coisa assim, meio que eu queria, mas eu tinha medo. E naquele momento saiu um grito de dentro de mim que era a minha alma pedindo aquilo, sabe? O meu espírito pedindo aquilo. E a Ana veio junto com um amigo nosso e começaram a orar por mim. E eu fiquei com muito medo realmente, tipo assim, porque eu não sabia o que ia fazer. E hoje eu entendo que muita gente tem medo do Espírito Santo, de ele entrar na nossa vida, porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a gente vai embora. A gente perde o controle, né? A gente perde o controle. Não, Porque mas- quando... Nosso eu vai embora, né? Exato, porque quanto mais dele, menos da gente. Com certeza. Então, tipo assim, a gente dando o controle pra vida dele, a gente
a gente acaba não tendo controle, acaba não sabendo o que fazer. Então, ele acaba ficando muito livre dentro da gente. E, querendo ou não, muita gente tem medo do Espírito Santo, sabe? Eu vejo que muita gente tem medo do fogo do Espírito Santo, porque ele vem como um fogo consumidor. E ele vem queimando aquilo que não provém dele. Só que também as pessoas que... o ferro, quando ele vai pro fogo, ele queima as impurezas, né? Então, quando o Espírito Santo vem para dentro da gente, a gente acaba sendo purificado. A gente entra num lugar de pureza no Senhor, de santidade que Ele chamou a gente para ser, sabe? E ali eu fui batizada. Só que eu fiquei assim, Jesus, eu fui batizada. Será que aquilo foi mesmo batida? Que Ela é ficou isso? assim. Eu fiquei olhando pro chão, eu fiquei... Foi. Aí A gente tinha, no caso, a Ana, né? Mas esse outro amigo nosso. E um outro também amigo nosso, eles são batizados em línguas, né? Então, eles que estavam orando pela gente. E Aí teve um amigo nosso que também era batizado, ele veio pra perto de mim, começou a orar em línguas e depois ele me confirmou. Não, tu tava orando em línguas. Eu fiquei... ok, então, batizada. É que a gente fica em dúvida, né? Tipo assim, será Peraí, que... batismo no Espírito Santo? Check. Checklist. Aí foi nisso. Gente, é muito legal isso. Como que o Espírito Santo, ele preparou vocês Sim. Sim. E, tipo, pra algo mais profundo Vai que A Sim. viria. gente não teria estrutura pra receber o que a gente recebeu no retiro se a e gente no não tivesse retiro, no isso. caso, é isso Sim. que eu ia puxar. Quando elas falaram de querer o dom de línguas, né? Eu fui criada numa igreja cristã. E sempre fui criada, na verdade, numa casa cristã. E eu sempre vi as pessoas sendo batizadas em línguas e eu sempre quis. Desde, eu lembro muito bem dos meus 15 anos, quando eu ia lá na frente e tal. Eu nunca consegui. E daí, nesse dia que teve na casa, eu lembro que eles falaram e eu fiquei mais quieta. Eu vi que, tipo, vou ficar mais quieta. Só que esse um amigo nosso, ele chegou perto de mim e falou assim, você não falou, mas Deus sabe que você quer. E a gente começou a orar e eu vi que não era o momento. E eu vi que não era o momento. Foi aí que veio o retiro. Nossa! Daí o retiro foi mais um... Gente, vocês estão percebendo que Deus, ó, ele tá se movendo antes, durante, depois, ele continua se movendo. Por que é Não importante para. a gente falar isso? Porque às vezes as pessoas, elas ficam fixas tanto em um evento, Sim. Não, Bom, que Ponto. esquece que ele fez, que ele faz, O que ele fará. e ele vai continuar fazendo, Não, né? e começou algo muito simples, sabe? Foi uma mesa, foi um... É que ele é simples, né? Exatamente. Ele foi uma coisa assim que todo mundo pensa, nossa, Manso tem e que ser... humilde. Exatamente. É isso, gente! Lindo! Mas Gente, ele é muito lindo. Não, mas tipo assim, a Concordo. gente pensa, nossa, vou esperar o retiro pra sentir algo, mas não foi, sabe? Foi algo que Deus tinha trabalhado muito na gente, que foi naquele primeiro encontro onde Deus entregou uma palavra pra mim que foi sobre que eu tava sendo Marta e eu tava esquecendo de ser Maria. Marta e Maria. Aqui, ó. Exatamente. Acho o equilíbrio. Acho o equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio da amizade. E daí eu lembro que eu recebi sobre que eu não tava sentando à mesa. E daí foi que falou assim, você tá sendo Marta e não Maria. E agora hoje, Deus falado pessoas diversas, muitas pessoas assim, super aleatórias, que nem sabiam dessa história, chegando pra mim falando de Maria. E até o Lucas, né, querido Lucas tá aqui, ele chegou uma vez pra mim e falou, está na hora de deixar de ser Marta pra ser Maria. E isso foi pouco tempo, que foi, no caso, o retiro, foi uma chave que virou, assim, surreal. Isso foi uma questão de 2 horas. Não, olha, foi É que quando o Senhor surreal. entrega alguma coisa, ele não entrega pronto, né? Ele entrega uma semente e ele vai... É um processo. Tem Exatamente. os milagres, né? Que são feitos assim, tipo... Deus é Deus, Claro. ele faz da maneira como ele quiser. Sim. Tem até uma palavra da Vivi, né? Que tem os milagres, mas tem algumas coisas que precisam de um processo. Exato. Claro. A gente precisa amadurecer dentro do processo, né? Porque a gente não tá pronto pra receber aquilo Exatamente. naquele momento. E como é importante o processo. Nossa, É sim. demais, inclusive. O milagre é bênção, uou, mas até quem vive o milagre precisa do processo. Exatamente. Pra Nossa, aceitar o Com milagre. certeza, porque não tem como Pra chegar uma viver hora o da outra, milagre. né? Exatamente. Sim. Então viva o processo, galera. O processo dói, Talvez mas ele dói. não te mata. Eita! Terra! Que é tão interessante que onde vocês chegaram no retiro, vocês viveram um processo. Exatamente. Foi. Até chegar ao retiro, vocês viveram um processo. Como vocês A gente comentaram, né? Vocês não continua. iam estar preparadas Não. pra viver o que vocês Não, viveram, que todos que nós tivemos de lá, a gente pôde visualizar com nossos próprios olhos que vocês viveram. Que foi assim. Gente, assim, ó, quando a gente fala do retiro, é que, assim, ó, vocês não têm noção. Foi Não. surreal. A gente tá falando nos programas, vocês têm visto, assim, as experiências que a gente tem tido, mas é assim, ó,
Vocês não têm noção, as coisas que a gente viveu lá naquele lugar. Foi algo surreal. A presença de Deus, Jesus, o Espírito Santo. Era a trindade que tava ali. E é importante Sim. dizer uma coisa, assim, não é pelo retiro, Não. mas ele encontrou uma fome ali que não Isso. tinha como ele não dar uma resposta para aquela fome. Exatamente. Então, tipo, tava falando muito da gente ali. Então, tipo assim, a gente tava meio que, tipo, ai, cansei, Senhor. Tá muito normal. Tá muito que normal. às vezes cai na rotina, né? E a gente Tá fica, muito tipo, normal, Senhor, eu quero mais. Eu lembro que no primeiro ali, na primeira ministração da Maisinha ali, Nossa. aí já acabou. Então, ali foi nocaute. Sim. E a gente joga mais assim, não, meus queridos, quer mais? A gente joga assim, Não, ela já Gente, chegou com Ela a chegou boca. apontando o dedo. Eu fiquei tipo, Maiara. Eu fiquei 5 minutos. Gente, eu juro pra vocês, eu fiquei 5 minutos na cadeira, na pregação. Deu 5 minutos, eu tava no chão e fiquei lá, permaneci lá, fiquei ajoelhada o tempo todo, porque era Sim. assim, era surreal. Quer ver na hora que ela passou colocando a mão na cabeça de cada um? Aham. Aí eu Gente, tenho uma foto chorei incrível. Tanto, Eu amo essa foto. Mai, te amo. Mas Ela postou- é eu roubei a foto incrível do isso. Stories. incrível. É incrível Foi isso. demais. Era muita fome, era muita sede. Era, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero Foi. mais, eu quero mergulhar, eu quero isso. O próprio nome, né, do retiro. Minha Qual que vida foi vem de mesmo? ti. Minha Obrigada. vida vem de ti. Eu esqueci agora. Eu tava aqui. Que é Então, Esse mesmo. Gente, minha memória é falha. Tudo bem. Mas o Senhor A gente divide me ajuda. Meninas, Mas até o próprio nome ajudava. Tipo assim, o próprio nome Sim. sinalizava. Eu falei assim, olha, Foi. vem de mim. Olha, mergulhe em mim. É importante. É em mim. Então a gente foi Sim. meio que tipo assim, Senhor, é isso, não é um retiro. Tanto que a gente nem Não. quis o retiro. Não, olha. É importante Tem tanta falar. É importante falar que a vamos gente entrar não. nesse ponto. Era importante falar que a gente não tava buscando as mãos de Deus. A gente não tava buscando aquilo que ele pode fazer. A gente não tava querendo isso. A gente tava buscando o coração dele, né? Sim, a gente tava querendo realmente o que Moisés viu, sabe? Tipo, na fenda da rocha. A gente quer a presença dele. Agora. É um lugar seguro pra te ver passar. Só pra contextualizar o Na pessoal. fenda da... Desculpa. Essa é a Carol, gente. Só pra contextualizar. Apenas um minuto. Contextualizar o povo que não pôde estar no retiro, que pena. Quem sabe no próximo. Perdeu. Próximo, hein, gente? Como a gente falou no outro programa, não deixa pra última hora, pelo amor Verdade. de Deus. Ai, gente, Fiquem pelo amor de atentos. Se Deus. você Vale a quer pena, participar, gente. fique atento às redes. Não pelo retiro. Não pelo retiro, mas venha com fome Amém. Isso. e sede. Eita. O Deus vivo, aleluia. A glória a Deus. Mas só pra contextualizar vocês, o retiro, ele foi feito num lugar que era um parque aquático. Ou seja, havia um atrativo, Sim. certo? Um atrativo. Ou atrativo, né? Era o atrativo. Verão. A gente não Verão. fazia. Verão, Piscina, com calor. Tobogã. Tava bem quente. Amigos. Amigos. Pra você 4 dias. Só pra pontuar, senão eu vou esquecer de Sem falar os minha pais, tá mente. ligado? Tô brincando. Pra você ter noção, era um parque aquático, calor. Não estava calor como a gente achava que ia estar. Choveu os 4 Choveu, dias. galera. Gente, eu lembro que eu comprei 2 maiôs, assim, não, eu vou comprar eu comprei um monte de roupa pra tomar banho. Eu fui uma vez, eu fiquei acho que 1 hora, porque no resto do dia a gente ficou simplesmente cantando e orando e louvando. Lá. Acho que se mais um pouquinho a gente ficava na piscina lá. Porque, olha, Eu não levei roupa de frio. E deu um frio. Verdade, Eu não, fiquei era pegando totalmente roupa pedido. emprestada. Teve um dia que eu tava literalmente com a calça da minha... Tipo, Meia nada de era alguém, meu. Eu ela tava tava com meia, nada era meu. Até o meio Obrigada pelas amigas. Gente, eu amo A vocês. gente era vizinha de barraca, então era assim, Nossa. era só um pulinho, né? Muito bom. Mas foi exatamente isso. E eu lembro que, acho que foi domingo, se eu não me engano. Não lembro agora, segundo domingo. Segunda. Pra mim tem um E- tempo. Pra mim Ai. foi só um É dia. aquele dia. É, aquele Não, dia. um dia não, foi um mês que a gente ficou lá Não, dentro. né? verdade. Foi, Sim. Nossa. foi, mas a teve gente 2 dias viveu um específicos, mês. se eu não me engano, né? foi domingo e segunda, que, especialmente domingo, que foi o dia de manhã que foi só louvor. Nossa. Foi domingo de manhã. Foi domingo de manhã, Domingo de né? manhã. Eu lembro que Ou foi aquilo. sábado de manhã? Não, acho que foi Não, foi domingo de domingo manhã. manhã. Eu lembro que aquilo lá foi surreal. Aquilo lá Foi. pra mim foi surreal, porque, tipo assim, não teve palavra. Não teve nada. Não. Teve só louvor. Uhum. E a gente ficou até. A gente nem. Passou acho- o almoço, eles vieram avisar que eles iam passou, fez- tirar o almoço porque... E aí eles falaram, não, espera que tem gente orando e tal. E eu lembro que a gente orava e orava e orava. Inclusive as meninas, né? Eu lembro que você chamou as meninas e tudo mais. E a gente orou exatamente com as meninas que eram do nosso Nossa, grupo. não lembrava. João, Foi, você foi a pessoa que mais me deu palavra, tá? Eu tenho... João Não, Profetinha! foi só aqui, ó. Tu olha pra mim, eu tenho medo agora. Tô brincando. Olha, Eu te dou toque. João, o que você tem pra nos dizer? Então,
Olha, nesse momento... Não, mas foi eu quero ouvir surreal. elas. Corte Não, foi rápido. surreal. Foi que as meninas... Desculpa, vai, Amanda. Vai, continua. Não, mas aí ele chamou as meninas, eu lembro que ele entregou a palavra. Foi muito pontual também, e eu lembro que desbloqueou uma coisa muito forte em mim. Uau. Que eu não sei se quem sabe, né? Mas eu tenho um caderninho em que normalmente eu escrevo cartas a Deus, assim, coisas pra mim, pra Deus. Que legal. E eu lembro que no dia, acho que foi na terça-feira, que acabou o retiro, foi, né? Irmã, não pergunta Nem pra lembro mim, mais. não. Mas acho que foi na terça-feira, eu cheguei e eu anotei tudo que aconteceu comigo no retiro. Anotei tudo que aconteceu e eu lembro que eu anotei isso. Foi que eu tenho um leve... Não é um problema, né? Mas eu tinha um bloqueio muito grande em orar pelas pessoas, em falar em voz alta. Porque... Que dó de ti. Não, foi tipo assim, eu cantava, né, na minha outra igreja, assim, quando eu era mais nova. E mas eu sempre fui mais difícil pra orar e pra falar, assim, com as pessoas. Eu lembro que naquela hora eu orava pelas meninas. E eu lembro que você falou pra orar e você falou, libere, não sei o quê. E pra vocês terem uma noção, eu tava com meus anéis, né, e eu batia tanto no chão que eu fui ver depois, meus anéis ficaram quadrados. De tanto que eu batia no chão, assim, e Eita. falava. É porque não Jesus era... marcou a coxa de Jacó, né? Ele marcou Exatamente. teus anéis. Receba! Aleluia. Não, mas foi surreal, assim. Aí eu lembro que o João saiu e veio o Bruno da Bruna? O Bruno da O Bruna. Bruno da Bruna, é? Dos Sim. meninos. Aham. Aí eu lembro que ele veio e entregou uma palavra que, assim, encaixou completamente. É que, na verdade, tudo foi se encaixando, né? Foi. Tipo assim, não É o era... retiro todo, né? Todo. Desde o começo, incrível. tipo assim, desde o... Eu digo, acho que desde... Antes do retiro começar, assim, Sim. Foi. na preparação, porque eu e o Lucas, a gente tava no check-in, e a gente tava preparando ali a parte do check-in, então eu cheguei 8 da manhã lá no sábado, e tava todo mundo dormindo ainda, eu fui a primeira pessoa a chegar. Aí eu e o Lucas, a gente começou a arrumar o check-in, começou a fazer as coisas ali, e a gente conversando e... Tinha uma música que a gente tinha escutado uma vez tocar, acho que foi no último imersão que teve do ano passado. E a gente começou a cantar aquela música, que era Batendo na Porta. Batendo a porta, estamos enchendo as taças. E o Lucas, a gente se olhava, a gente começava a cantar essa música, e a gente ficou assim, por que a gente tá cantando essa música? Uma vez que a gente escutou, e toda hora, tipo, a gente se olhava, ele lá no outro canto, aqui, a gente cantando essa música. E ali eu vi muito como uma preparação, sabe? Que ali era como se a gente estivesse recebendo a galera. Então, a meio que já tava preparando, sabe? Uhum. E lá a parte do retiro, no começo ali no check-in tinha um mural pra gente pra anotar, né? Que a gente tava dando uma caneta pra cada um. E tava tipo, qual a tua expectativa do retiro? Se tem alguma coisa que... Se tu quer deixar aqui no retiro, tu não quer levar, né? Porque eu e a Amanda, durante o dia, a gente tava meio nervosa pra vir aqui. E a gente tava conversando. Por quê? Ai, é nervosismo. Pessoas sanguíneas. Pessoas sanguíneas são dramáticas. É o nosso jeitinho, aquela... Relaxa. Enfim. Aí uma coisa que a gente entrou em consenso foi que a gente entrou uma e saiu outra. Uau. Foi, tipo, divisor totalmente de águas, assim. E Ele marcou. marcou. Foi. E ali nesse mural, eu vi... Por eu estar ali, eu via todo mundo o que o pessoal tava escrevendo, sabe? E eu incentivava a escrever. E tem algumas que me marcaram, assim, que teve uma que foi... Colocaram o título da música da Luma, que é Liberta-me de Mim. Uhum. E teve gente que tava querendo ir mais profundo, teve gente que tava com expectativa naquilo que Deus falou, que Deus ia fazer. E tem uma do João que eu não esqueço, que o João, ele colocou... Eu não me contento mais com migalhas. E aquilo ali eu fiquei tipo assim, cara... É isso, sabe? Isso eu tipo, não lembrava. de nada! Faz parte de muitas histórias nossas no retiro. Olha só. Tô chocada. E quando o João botou aquilo ali, como ele não lembra, eu cheguei pra ele e fiquei assim, cara... É isso. Tipo assim, não é mais... Ai, tô sentindo aqui, igual o Aninho fala, né? Ah, não, arrepio, é o ar-condicionado. Não, a gente quer realmente ser marcado. A gente... Tá, tudo bem, a gente lê as histórias na Bíblia, mas a gente vê acontecendo. Por que a gente não vê acontecendo um paralítico andando? Por que a gente não vê um cego vendo? Por que a gente não vê dom de cura? Por que tá sendo tão difícil? Tanana, spoiler. Por que a gente não tava vendo isso, sabe? E não porque... Ai, a gente precisa ver pra crer.
mas porque a gente realmente queria ver aquilo que a gente acredita, sabe? Ser um pouquinho Tomé, tocar assim pra ver se realmente era, sabe? E a partir dali o Senhor foi marcando. O primeiro culto da Maiara foi muito marcante. Particularmente a Mai estava ministrando uma palavra que o Senhor estava me falando há muito tempo, sendo a voz que clama no deserto. Uhum. O Senhor estava falando muito aquilo comigo, e quando ela começou a falar, eu fiquei assim, pronto, vou com Deus agora. E o tempo inteiro, assim, o Senhor marcando uma virada de vida na minha vida. Tipo, eu tava com 19 anos no retiro e em março eu faria 20. Ai, eu tinha 18, verdade. Esqueci quando foi. Jesus. Aí... Eu continuo com 27 até hoje. 27 até hoje, vamos lá. É importante falar da idade, porque 20 anos pra ela. pra mim foi bem marcante, assim. E todas as palavras, não todas, mas a maioria, era nesse ponto de maturidade. Era o ponto que eu tava deixando de ser uma menina e me tornando uma mulher. Então, eu, querendo ou não, tipo assim, 20 anos não tem nada, né? Tu acorda, tu dorme com 19, acorda com 20, nada mudou. Sim. Só porque, pra mim, era alguma coisa, sabe? Tipo, era o Senhor reafirmando aquilo pra mim. Uhum. E tu me entregasse essas palavras também. Meu Deus. Eles não lembram de nada. Não, mas... Eu tô aqui chocada, só libera, só libera. Sim. Aí teve um... Eu sou meio intensa, né? Então, tipo assim, eu sou a pessoa que fica pulando. Se tu vê um cachinho no meio do culto pulando, é eu. Enfim, eu sou a pessoa que grita alto, que... Enfim. E leva os outros junto, né? Eu ia falar Glória a isso, Deus. todos nós. Leva vocês É isso tudo. aí. Aí, no final do primeiro culto, eu recebi algumas palavras sobre o futuro, sobre um suposto futuro, né? O que seria o meu chamado. Mas foi muito clara essa troca de mesa, sabe? Uma troca de um alimento saindo da papinha e ficando mais sólido. Muito mais sólido. Sim. Tipo, como se fosse realmente eu vendo um pouco de osso, assim, sabe? Uma coisa mais dura. Pra me digerir aquilo que o Senhor tava falando. E teve uma hora que tu tava orando por mim. E teve um determinado momento que o Senhor tava me pedindo pra ir. Aí eu falei assim, eu vou, porque eu não tenho pra onde voltar. E naquele momento foi marcado ali que o Senhor tava falando que eu queimei a ponte. Só tenho você, Deus. Acho que todo mundo... Palavra de vida eterna. E ali, tipo assim, mesmo... diríamos que eu fiquei facinho pro Espírito Santo, sabe? Tipo assim, mesmo... É, Glória. Essa é a fala da Carol. Tô facinha. Até arrepiei. Aleluia, arrepiei. Deu até calor. Espírito Santo. Controle-se. Não, controla não. Mas pra não fazer fiasco, Deus. Eu faço um pouco. Então, eu te entendo. Essa é a graça. E ali eu vi muito isso, tipo assim, por mais que assim, tô naquela semana cheio de coisa da rotina. Cara, é muito intenso, não tem realmente pra onde voltar. Pra mim, depois daquele tempo, assim, não me gabando nem nada, mas, tipo assim, eu realmente tô muito constante, sabe? A constância foi realmente marcada na minha vida, assim. Foi uma presença surreal, né, naquele retiro. Foi algo assim. Foi. Que eu Foi lembro que palpável. terça-feira eu cheguei em casa e eu falei, mãe, eu tô exausta. Mas tô exausta, assim, de um jeito, não de físico, mas de um jeito assim, uau, foi tão A forte. gente recebeu muito, né? Eu Recebeu Eu ia muito. falar isso. Recebi muito. E agora? Não, exatamente. Transborda. Como que eu vou ruminar isso? E Nossa. na segunda, inclusive, e na... Por isso que é importante anotar, sabe? Eu Ai, anoto gente. porque eu tenho, Que o gente, dia eu tenho mal memória vem. péssima, eu tenho memória péssima, eu anoto. Eu não anoto não, Jesus. A gente tem uma memória ótima aqui. Sim! Você pode ter percebido, galera. E, tipo, Pode ter percebido, Não, galera. mas foi assim. Minha mãe me entreguei várias fala, palavras, Carol, eu não lembro anota. Você lembra daquela palavra? Eu não. Não, meu Deus. Mas Deus falou. Ela falou e tá ali, ó. Naquele momento foi importante. Naquele momento, eu Exatamente. sabia que tinha A sentido. gente até, né, a Exato. gente comenta muito, né, que normalmente a pessoa que entrega não lembra, mas a pessoa que recebe Aham, fica sim, guardada. Então, isso é verdade. Mas assim, eu lembro o dia assim que foi muito especial pra mim, aí voltando ao assunto do batismo, né, foi na segunda à noite, na pregação da Vivi. Eu lembro que foi a pregação da Vivi porque a pregação da Vivi mexeu muito tá. comigo.
E foi, na verdade, o dia inteiro, foi no dia que aconteceu, que a gente orou pela nossa amiga. Não tem Spoiler. Vamos por ordem. Mas foi o dia que a gente tava orando, né, no círculo, foi aumentando o círculo, foi algo assim que foi o dia inteiro, tendo que a gente teve que sair correndo pra jantar e pra tomar banho, porque tava na hora e a gente não... A gente tomou em banho em 2 minutos. Eu acho que eu nunca comi uma hambúrguer tão rápido na minha vida, porque foi E voltou. E voltou. E voltamos pro culto. E eu lembro que eu pedi assim, Deus, mais, e eu não conseguia, eu lembro que eu chorei do começo ao fim, não pela presença doce, sabe? E aí, eu lembro que quando eu estava orando no final, né, tinha acabado a pregação, na verdade, acho que nem acabou, nem começou, foi algo surreal, que eu não lembro, enfim, eu lembro que a gente estava orando. E daí, a Vivi tinha pedido para orar entre as amigas, eu tinha chorado muito. E daí, eu lembro que ela falou assim, pra orar, cada um orar e tal. Lembro. Nossa. Foi, Esqueci. Que a gente se juntou, né? Que ela tinha pedido pra juntar os amigos e orar entre si. E, nossa, foi surreal, Deus curou. Eu tava na rodinha. Tô ligada. E daí eu brinco até hoje que teve uma hora que eu fui atrás da Mai como a mulher que sangrava. Porque eu fui atrás da Mai, assim, segurando ela, sabe? Só um toque no teu manto, Maiara. Eu falei assim, não foi. Porque eu lembro que eu fui tentando alcançar, porque tinha muita gente lá na frente, né? Daí eu fui tentando alcançar a camiseta, aí eu segurei e eu falei assim, não, eu quero me batizar. E eu levantava a mão, eu chorava. E eu assim, eu quero me batizar. Porque eu queria que alguém orasse por mim, sabe? E daí, 2 segundos depois eu tava no chão. Eu não vi mais nada. Na verdade, até a Mai tinha saído e veio, acho que foi uma menina, eu não sei nem confirmar quem era. E começaram a orar por mim. E daí, eu sei que alguma coisa aconteceu, foi surreal, assim, eu senti uma presença muito forte. E aí eu assim, acho que eu vi elas falando, glória a Deus, aleluia, assim, gente, foi? Eu fiquei assim, o que foi isso? Foi muito forte. E eu ficava em dúvida, assim, será que foi mesmo? A mesma dúvida que eu tinha. Eu lembro que eu virei pro lado, a Vitória, ela tava ali, ela me puxou e começou a orar. E daí ali eu tive certeza que fui batizada, que ela começou a falar em línguas, aí eu comecei a falar em línguas, e ela começava a falar que eu ia ter experiências, e eu lembro que ela abria minhas mãos, e minhas mãos tremiam muito. Eu lembro que ela abria as mãos, assim, não, eu vejo experiências, e aí eu chorava e falava em línguas, e depois ali... Labassuri. Não, foi. Como você tá, Amanda? Labassuri. Então, foi mais é que, tipo assim, isso. eu tinha sido batizada antes, né? Então, tipo assim, no primeiro dia, minha língua soltou num nível que eu não controlava. Amanda lembra. Amanda lembra. Eu orei pela Amanda, e a Amanda falou que eu tava dentro da cabeça dela. Não aí, era, tipo, gente. Mas foi no momento que, tipo assim, a gente foi almoçar, foi tomar café lá, no coisa. Tipo assim, a gente tava conversando, daqui a pouco eu soltava. Era tipo vamos orar pelo alimento, galera. Daí falavam... Tipo assim, tá aqui, glória a Deus. E começava. Aí eu ficava assim, gente, Não, parece que... Tipo assim, eu tava com... Parecia que eu tava... Ai, sei lá. cheia, tu tava cheia. Ô, Glória. Gente, fica tranquilo, tá? Até parece, vamos contextualizar. Não é que a gente o tempo todo é uma coisa incontrolável. Não é isso. Porém, no retiro ali tem todo um ambiente. Sim, é toda uma atmosfera. E era Muito sempre propício falando pra dele, isso. né? Sim, Exato, sempre falando então, de Deus e... às vezes você, imagina, eu vou falar em língua. Imagina uma pessoa ali querendo Não, falar em língua. Será que eu vou ficar agora assim? Eu vou falar com meu pai? Seu pai lá para baixo. Não, gente, não. Não, gente, não. Respira. É Foi algo controlável. Era... Respira. Tá? Foi algo que a gente tava muito cheio, né? E daí depois que... Aí eu lembro que depois eu lembro que eu olhava pro Lucas tava do outro lado do galpão e eu ficava assim... A gente se comunicava, tipo assim, comunicava. por movimentos. sinais, Aí todo mundo, foi ela. Porque tava todo mundo em oração, né? Antes do retiro mesmo, tava todo mundo orando muito pelo retiro, no nosso grupo de amigos. Sim. E daí foi que algumas meninas estavam lá no galpão, na parte de trás. Não, na verdade foi a gente chamou. Ah, é verdade, tu que foi chamando. E ela foi chamando assim. Elas lembrando que... Não, vou contando. Jesus Christ, vai ter que colocar o podcast 2. Sim, da Amanda e da Camille. Provavelmente. Ai, meu Deus. Não, daí elas chamaram, ela foi chamando e a gente foi orando pelas meninas. A Camila sentiu muito de orar pelas meninas. Eu fui incentivada também. O Ed ali, o Ederson, nosso líder de home, ele tava muito incentivando orar um pelos outros, sabe? Porque, tipo assim, a gente tava cheio. Mas a gente precisava transbordar na vida das outras pessoas, Gente, sabe? como é importante esse entendimento de corpo. Exato. É isso que eu ia falar. É pessoal, mas não é só pra mim. Não, ele tem Sabe? que atingir o próximo, né? Sim. Ele toca
E transborda. Exatamente. Se eu retenho, sou egoísta. Exatamente. Exato. Aí tá. E daí, pode falar. Não, só pra apontar, assim, eu acho muito lindo ver tudo isso que vocês estão comentando. E em todo o tempo que vocês comentam, vocês comentam uma experiência de vocês, mas vocês comentam das amizades de vocês ao redor. Então, e quando eu olho pra vocês, assim, o grupo de vocês, mas às vezes tem todo aquele grupo, mas às vezes também específico em vocês, as amigas. Eu olho pra vocês, eu consigo enxergar isso. Vocês é uma celebração de verdade. Não é uma coisa, vamos dizer assim, eu te celebro porque eu tenho que celebrar, porque eu fui ensinada a celebrar. Não, Amar é o algo próximo, de verdade. né? Como vocês estão me contando aqui, que lá no retiro, ela foi. Não é uma coisa, tipo, uma coisa natural. Se Sim. tu celebrasse, meu Deus, o que Deus tá fazendo na vida da minha amiga. Sim. Então, isso é uma forma até de evangelismo mesmo. A partir da Sim. amizade de vocês, as pessoas veem assim, nossa, existe como ter amizades estruturadas dentro da igreja. Sim, amizade saudável, É né? amizade saudável, né? Aquelas Então, amizades que se edificam. É lindo. Eu e a ver Amanda. vocês. A gente se conhece Há 8 anos? 8 anos. E que a gente estudou junto Meu Deus, no muito colégio. Sim. Só que a gente tem um testemunho na área da amizade. Porque no começo da nossa amizade não foi uma amizade, foi Foi uma coisa ódio. meio turbulenta. Meio tóxica, né? Uma coisa meio tóxica, assim, Ácido, um ódiozinho, assim, no coração. E a gente... É engraçado que a gente não se gostava, mas todas as fotos a gente tava uma do lado da outra. Era Deus preparando, Deus beijo. Ai, deixa eu preservar memórias. É. Aí ficou um bom tempo, assim, tipo, a gente naquela... Ai, amiga, Amizade, mas... Não, se existe fala muito algo bem. profundo. Exato. Aí teve um tempo que a gente ficou mais amigas, tipo, fomos melhores amigas e tal, só porque uma colocou uma expectativa na outra que não foi suprida, sabe? Frustração. Uma frustração. Tipo, eu esperava algo da Amanda, a Amanda esperava algo de mim, só que... Enfim, a gente colocou as nossas expectativas no lugar errado. E teve um tempo aí depois ali da pandemia que a gente se afastou. E depois da pandemia, eu fui encontrada, né? Eu que tava perdida. Aí eu fui encontrada e eu senti muita vontade de vir pra igreja, pra uma igreja local. Eu já acompanhava a aba, só que pelo online. Então, eu fiquei assim, não, preciso de um grupo de jovens. E eu lembro que eu fui muito tocada pelo Espírito Santo pra mim chamar a Amanda de novo e pedir perdão. Por tudo que eu tinha... Talvez na minha visão... Chorei horrores, gente. Talvez na minha visão, ela tinha feito algumas coisas pra mim. Só que eu fiquei tipo, não, eu vou pedir perdão. Mas na minha cabeça a gente conversou e a gente botou uma pedra no passado, a gente não vamos mais ficar remoendo. E a partir dali a gente começou a colocar a expectativa no lugar certo, porque aí a gente começou a vir pra igreja junto e a gente começou a buscar ele junto, sabe? A gente começou a construir uma amizade nova, só que a nossa base era Cristo. Uau. Então, a gente transformou aquilo que a gente tinha e pegamos assim, são memórias que a gente aprendeu, mas que a gente fez algo mais profundo. E nos últimos tempos, assim, a gente tem visto uma crescer na outra. Então, quando a gente fala do retiro, foi algo realmente que foi, eu te vi lá e te vejo hoje aqui. Então, é que nem, acho que foi, eu não lembro quem agora que pregou, mas acho que foi domingo. Não lembro agora quem foi pregou. Fala o tema. Eu não lembro mais, mas Vai, eu sei fala. que falava que entre o eu do passado e o foi do o Telmo. futuro, existe Deus. Sim. Então, Foi o acho que Telmo, foi foi o Telmo domingo, esse né? domingo, isso. Foi. E foi algo que me marcou muito, porque a gente mudou. E muita gente pensa, nossa, será que mudaram? Mas a gente mudou. Foi algo que a gente isso viu. é claro, na vida de vocês, assim, é claro do que vocês chegaram até aqui. Eu lembro quando eu tava na imersão, de eu ver vocês, tipo assim, a Camille principalmente. Porque assim, Camille, eu sei, quem é do imersão sabe que a Camille tem um jeitinho doidinho, assim, né? É o jeitinho dela. Mas quando tu chegou aqui, tu não era assim. Não. Tu chegou uma menina completamente fechada. Tanto que quando eu te vi pulando, eu falei assim, meu Deus, que isso? Porque totalmente diferente, uma coisa assim, completamente diferente, uma pessoa diferente. Então, te ver assim, aqui hoje, assim, ver o que Deus realmente fez na vida de vocês. Então, Uau. é lindo. Foi incrível. de ver, Nossa, assim. gente. Meu Deus, obrigada Que por coisa compartilharem linda. um pouquinho. Eu sei que tinha muito mais, a gente parou ali na metade do retiro ainda. Mas eu sei que tem muita coisa. Nossa, tem. Mas a gente vai com certeza marcar um outro pra gente conversar ainda mais, falar da amizade. Eu acho que é tão importante a gente falar sobre amizade hoje em dia, né? Às vezes se perdeu esse lugar esse entendimento de que
é melhor andar 2 do que 1, né? Verdade. E a gente A gente tende... aprende muito, né, com o tempo. A gente tende a ser levado pelo esse entendimento da solidão, né? É melhor eu sozinha, essa autossuficiência. Sim. Então, como é importante a gente ter amigos, né? Fundamentados em Cristo, né? Quem Sim. sabe próximo... Anota aí, querido. Muito obrigado, gente. Imagina, nós que Muito agradecemos. obrigado. Eu queria Vixe. Ai, tchã, 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 que Esse vocês falassem, deixassem uma mensagem pra galera. Ai, Deus. Do fundo do coração de Ai, vocês. Ana. Não precisa ser nada bem bolado, é algo Não. que Deus tem Aham. ministrado Algo que Deus ministrou na o vida coração de vocês. Mas acho Vai, que... parou, hein? Tô zoando. Não, tô brincando. Ordem Línguas, alfabética. Ordem Fala alfabética. em línguas. Né? Olha, eu não tenho nada pra te dizer, mas olá, Basturi. Eu tô zoando. Não, mas eu acredito que foi um tempo muito precioso. E que foi um aprendizado. E que a coisa que mais me trouxe nesses últimos tempos foi realmente que a amizade é incrível. E a amizade em Cristo é melhor ainda. Uau. E que existe um nível de profundeza que a gente pode alcançar. E cada vez mais, na verdade, né? Uma fome Amém. que não acaba. E que é incrível. E que é um lugar simples, que é um lugar doce. E que Deus muda. Uau. E Deus satisfaz. Ai, Que aleluia, lindo, glória a meu Deus. Deus. Tu roubou o que eu ia falar. Ai, Deus. É conexão. Tô brincando. Complete. Não, mas é isso. Existe, sim, um lugar mais profundo que a gente ainda não foi, sabe? Até quem já tá há anos na igreja, assim, tipo... Existe, sim, um lugar mais profundo. Existe... Tem? Não, tô brincando. Né? Tem. Eu não tenho. Ui. Procura o que tu acha. Mas é que realmente existe, sabe? Pra que a gente não coloque Deus numa caixinha, sabe? Verdade. Que a gente não coloque, não, o Senhor só se manifesta desse jeito, dessa maneira. Isso. Pra que a gente tava falando no começo sobre geração, né? Se é a geração mais nova que a gente tá fazendo algo novo, que a gente dê o tamp, Uhum. né? Que a gente até trazer o Nossa, tema do bichinho, conexão, né? Que tipo, que a gente celebre também, sabe? E tem algo que o Senhor tem me falado muito tempo, nesses últimos meses, assim, que é pra não regar aquilo que ele nunca ia plantar, sabe? É uma palavra que tem marcado Uau, muito o meu amém. coração. De que existe coisas que somos nós que plantamos, né? Parte meio egoísta e coisa assim. Só que existe coisas que a gente não deve regar. Então, é como ervas daninhas, pra não criar raiz, pra gente saber... Arranca tudo, irmão. Isso aqui não provém de Deus, então vamos arrancar, sabe? Amém. Então, se eu puder deixar um recadinho. Uau, gente. Meu Deus, vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o que foi essa mesa? Tô chocada, mais- João. Já passou o tempo. Você tá chocado? Eu tô chocado. Eu tô chocado. Mandinha, Camille, muito obrigado pelo coração de vocês. Pela vulnerabilidade de se abrir, de Com expor, certeza. né, essas experiências, mas, abençoa demais a E gente. fica o convite, quem sabe, uma próxima, né? Não, Falar a gente sobre aceita. amizade. Eita, olha ouça a tia! Eita, glória. Eu ia falar assim, quem sabe todas as amigas, mas eu pensei assim... Nossa, gente, aqui dentro. 15 pessoas aqui dentro. Talvez não. Não, gente. Talvez não. Talvez não. Tudo com equilíbrio. Claro. É, tudo equilibrado. claro. Eu estou aprendendo a ser equilibrado. Muita Com calma. certeza. Gente, então é isso, tá? Esse foi mais um programa do Imercast. Não, como eu já te falei, não esquece de ir lá no Instagram do Imersão, Verdade. tá? Seguir, curtir, compartilhar. Você tem que ir lá pra você ficar por dentro do que tá acontecendo. Se você não for lá, você não vai saber. É verdade. Você não vai saber aqui o que a galera tá fazendo. É verdade. Enfim. Não esquece de também no YouTube seguir o canal da Abapai Rádio Digital, tá? Que é onde você vai acompanhar o nosso programa. Segue o Instagram também da Abapai Rádio Digital. Importante. E se você quiser só nos escutar também através da rádio, tá? Existe um aplicativo. Não é, Pimpas? Tem um aplicativo, né? O aplicativo da igreja. Tem a rádio lá ao vivo, né? É ao vivaço, gente. Muita coisa Então, pra vocês segue decorarem, lá. gente. É muita coisa. Mas assim, segue o fluxo. Segue o É isso fluxo. aí. Segue a Abapai e vai. É isso aí, Glória. tá? E fique ligado que, ó, a gente tá preparando bastante coisa pra vocês. É verdade. Tô ansiosa, tô ansiosa. Bastante coisa legal, tá? Tchau, Tchau, gente. gente. Até uma Tchau. próxima. Obrigada.